Senhoras e senhores, bom dia. É com muito prazer que iniciamos as atividades do 45º Encontro do Colégio de Corregedores de Tribunais Regionais Eleitorais, destacando as autoridades que coordenam essa mesa de trabalhos. Presidente do Colégio de Corregedores Eleitorais, da Corregedoria de São Paulo, desembargador Valdir Sebastião de Noevo Campos Júnior, corregedor anfitrião do TRE de Minas Gerais, desembargador Rogério Medeiros Garcia de Lima, vice-presidente do Colégio de Corregedores Eleitorais, da Corregedoria do Maranhão, desembargador Cleones Carvalho Cunha, primeira secretária do Colégio de Corregedores Eleitorais, da Corregedoria do Amapá, desembargadora Sueli Pereira Pini, segundo secretário do Colégio de Corregedores Eleitorais, da Corregedoria do Piauí, desembargador Pedro de Alcântara Macedo, ministro Carlos Veloso, assessor de gestão de identificação do TSE, Paulo Camarão, professor Dr. Rodolfo Viana, e cumprimentamos os excelentíssimos corregedores eleitorais participantes deste encontro, aqui citados em ordem alfabética. Aristóteles Lima Turi, TRE do Amazonas, Carlos Santos de Oliveira, TRE do Rio de Janeiro, Cid José Goulart Júnior, TRE de Santa Catarina, Cleones Carvalho Cunha, TRE Maranhão, Cornélio Alves de Azevedo Neto, TRE Rio Grande do Norte, Diógenes Barreto, TRE Sergipe, Divoncir Schreiner Maran, TRE Mato Grosso do Sul, Edmilson Jatai Fonseca Júnior, TRE da Bahia, Eduardo Antônio de Campos Lopes, TRE Alagoas, Etelvina Maria Sampaio Felipe, TRE Tocantins, Inácio de Alencar Cortez Neto, TRE de Ceará, José Ricardo Porto, TRE Paraíba, Leonardo Cupelo, TRE Roraima, Luzia Nádia Guimarães Nascimento, TRE do Pará, Marielle Bonzanini, TRE do Rio Grande do Sul, Olívia Maria Alves Ribeiro, TRE do Acre, Paulo Kioiti Mori, TRE Rondônia, Pedro de Alcântara da Silva Macedo, TRE do Piauí, Pedro Sakamoto, TRE do Mato Grosso, Rogério Medeiros Garcia de Lima, TRE de Minas Gerais, Ronaldo Gonçalves de Souza, TRE do Espírito Santo, Estênio José de Souza Neiva Coelho, TRE do Pernambuco, Sueli Pereira Pini, TRE do Amapá, Tito Campos de Paula, TRE do Paraná, Valdir Leôncio Júnior, TRE do Distrito Federal, Valdir Sebastião de Noevo Campos Júnior, TRE de São Paulo. E tem a palavra o desembargador Valdir de Noevo Campos Júnior, presidente do Colégio de Corregedores Eleitorais e vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Muito obrigado, bom dia a todos. É um prazer estar iniciando os nossos trabalhos de hoje. Quero só fazer aqui um cumprimento especial, não poderia iniciar sem fazer um cumprimento à mesa, e peço licença para fazer esse cumprimento à mesa na pessoa do ministro Carlos Veloso. Uma pessoa absolutamente diferenciada, que está ilustrando o nosso evento e vai ilustrar ainda mais, falando sobre a nossa querida urna eletrônica, que Vossa Excelência, em momento oportuno, introduziu no sistema eleitoral e que conferiu um grau de legitimidade ímpar ao nosso processo. Recentemente eu participei de um evento no México a respeito de inovações tecnológicas na área do direito eleitoral, e foi impressionante ver o respeito que a nossa urna tem já no exterior, um sistema que foi muito bem concebido e que conferiu segurança ao nosso sistema e agilidade, E agilidade na apuração. É um prazer tê-lo aqui, muito obrigado pela sua presença.
E, em seu nome, peço licença para cumprimentar todos os presentes. Já começamos com um certo grau de atraso, então vamos dar início. Só quero cumprimentar os colegas da Comissão Executiva, o desembargador Cleones, a desembargadora Sueli, o desembargador Pedro, que está substituindo o nosso querido desembargador Sebastião, e que se fazem presente aqui, o desembargador Rogério também. E o nosso palestrante, doutor Rodolfo, doutor Camarão também, que ilustra a mesa aqui. Muito bem, vamos iniciar então os trabalhos. Com a palavra, o desembargador Rogério Medeiros, presidente em exercício e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais e anfitrião deste evento. Eu apenas reitero já, no adiantar da hora, aquelas nossas mineiras ou mineirianas boas-vindas. Já estamos ávidos por ouvir os nossos brilhantes conferencistas. Então, sejam todos bem-vindos e hoje tenho certeza que teremos um dia bastante produtivo e enriquecedor neste nosso encontro, que é apenas, eu repito o que eu digo ontem, uma via de passagem para o encontro do Rio Grande do Sul. Né, o desembargadora Marilene, eu ontem dizia aqui na sua ausência, que o verdadeiro encontro do semestre é o do Rio Grande do Sul. Nós temos que respeitar muito os gaúchos e os mineiros, como eu dizia ontem, prudentes que são, né, logo se aliaram a eles na Revolução de 1930. Então, eles não amarraram os cavalos no obelisco aqui da Praça 7, foram amarrá-los lá na Avenida Rio Branco. Né? Então, nós estamos sempre de bem com o Rio Grande do Sul. Mas tudo começa aqui em Minas. Muito obrigado. Convidamos agora o professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, Rodolfo Viana, doutor em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Coimbra e autor de diversas obras na área do direito, para proferir a palestra sobre o tema Internet, Eleições e Discurso de Ódio. Bom dia a todos. Gostaria, em primeiro lugar, de aderir à nominata das autoridades que já foi feita pelo presidente da sessão, aqui fazendo a referência já ao nosso ministro Carlos Veloso. Agradeço empenhoradamente o convite do desembargador Rogério Medeiros, corregedor do nosso querido TRE, para poder falar nesse encontro de corregedores eleitorais brasileiros. A quem também cumprimento toda a equipe do TRE, a equipe da Corregedoria, servidores da Casa, e também agradecendo, claro, a sua presidência, o desembargador Pedro Bernardes. O tema, já antes de entrar no tema, gostaria também só de pedir licença para todos, vou precisar me ausentar logo após, já justifiquei isso para o desembargador. Tem algumas bancas lá na UFMG agora pela manhã e à tarde, inclusive de uma servidora da Casa, né? Roberta Gresta vai defender o seu doutorado agora à tarde, teremos uma banca longa a partir das 2h da tarde, mas temos uma outra banca também mais cedo. Então, já peço, coloco aqui as minhas desculpas por ter que me ausentar e não poder seguir a programação. O tema que eu trago é um tema que é, sem sombra de dúvida, dos mais candentes nas últimas eleições brasileiras. Alguma coisa aconteceu em 2018, e todos nós estamos ainda aguardando os resultados, os dados, para a gente entender que trem foi esse, que caminhão foi esse, que, de repente, destruiu todas as previsões, tanto jurídicas quanto políticas, sobretudo em razão do impacto do fenômeno da internet nas eleições. Estamos todos impactados, ainda sem saber um pouco. Os cientistas políticos também estão bastante perdidos, ainda aguardando mais dados para poder tentar entender o que aconteceu em 2018. Então, o objetivo aqui hoje é falar de internet, eleições e um mix de coisas que devem ser refletidas em razão desse processo eleitoral tão distinto que nós passamos em 2018. A começar
porque, sem sombra de dúvida, todos nós já ouvimos várias vezes no passado que algum dia a internet ia fazer diferença nas eleições brasileiras. O dia D chegou. E esse dia foi 7 de outubro de 2018, em que, de fato, como nós veremos aqui alguns dados, houve um impacto enorme da internet em todo o processo de convencimento do eleitor. As candidaturas que se mobilizaram pela internet, algumas delas que restringiram toda a sua política de convencimento às redes sociais, passaram a ter força e ter impacto sobre todas as estratégias tradicionais de convencimento, sobretudo aquelas que até então eram reputadas como as mais eficientes. Por exemplo, o horário eleitoral gratuito. Para que a gente tenha uma ideia, eu trouxe aqui alguns dados da Folha de São Paulo publicada. Logo na sequência do primeiro turno, o percentual de tempo de TV na fatia distribuída pelos candidatos à presidência mostra que Geraldo Alckmin tinha quase metade do tempo de antena, ou seja, 44,80%. Haddad, 19,3%, Meirelles, 15,6%, e o que é aqui mais importante, o candidato eleito, presidente Bolsonaro, com 1,20% do total de tempo de antena. Quando a gente passa, contudo, para esse impacto dentro das redes sociais, é que a gente começa a entender que, de fato, algo distinto aconteceu. Está aí o quadro do percentual de seguidores no Facebook dos respectivos candidatos. Se Bolsonaro tinha 1,2% de tempo de antena, ele passa a ter, no Facebook, 42,30%. Alckmin, com 6,8%. Ou seja, uma maioria esmagadora do candidato eleito Jair Bolsonaro. Mesma coisa no Instagram. Bolsonaro tem lá 62% da fatia dos seguidores dos candidatos no aplicativo Instagram. Seguido aí do Amoedo, que também teve uma presença em rede bastante importante, considerado ser a sua primeira candidatura, e a primeira candidatura a presidente do Partido Novo. No Twitter, a Marina está acima do Bolsonaro, mas também ele está aí na lista dos campeões de audiência no Twitter. Certamente essa proporção já mudou muito, porque, como sabemos, desde o primeiro turno até o segundo turno, depois do acidente, quer dizer, um pouco antes já, né? Mas depois do atentado contra o presidente da República, ele passou a utilizar muito como instrumento de comunicação, inclusive agora na presidência da República, o aplicativo Twitter. Então, certamente, esse market share dele aumentou bastante após a presidência da República. O que nos leva a ter a necessidade de pensar várias questões relacionadas com esse impacto da presença na internet dos candidatos, dos pretendentes a cargos políticos nas eleições brasileiras. São vários os aspectos que nos levam à reflexão, e eu trago aqui algum deles, muitos sem resposta pronta, por óbvio, mas para trazer aqui algum enfrentamento, algum desafio, alguma provocação. Primeira delas é que a internet é um território fugidio. O controle por parte da Justiça Eleitoral é um controle, vamos lá, praticamente impossível. O controle sobre a manifestação de conteúdos, de pensamento nos aplicativos de internet é praticamente impossível de ser feito de modo eficaz e, portanto, premente por parte de autoridades estatais, não só aqui no Brasil, mas em todo o globo. Primeiro, porque a origem é invisível. Quando você vai apurar a origem de um determinado post, um determinado link no WhatsApp, um link no YouTube, sempre ele está hospedado num local que a gente jamais foi, né? Lituânia, Paquistão, Macedônia. Os provedores de internet, a partir de lá, é que disponibilizam esse conteúdo nas redes brasileiras. Então, a busca da origem do post é impossível. Já se tornou lugar comum a impossibilidade de deferimento de representações de propaganda eleitoral em razão de mensagem tramitada pelo WhatsApp. E, além disso, o meio também é volátil.
ainda que se consiga um deferimento de uma liminar numa representação de propaganda eleitoral para retirar do ar a URL tal, poucos segundos depois surge uma outra URL. Às vezes na mesma plataforma, no YouTube, Facebook, né, em sites espalhados aí mundo afora. Então, o meio também é volátil, o que faz com que este mecanismo, essa estratégia política, seja uma estratégia muito bem sucedida, uma estratégia camaleã muito bem sucedida. E mais, as grandes empresas de tecnologia, de internet, desde a sua fundação, elas são completamente contrárias a controle estatal. Em primeiro lugar, por um princípio, digamos, até justificável, o perigo, o risco de se ter uma invasão e uma restrição forte da liberdade de expressão na rede mundial de computadores, mas também em razão, muitas vezes, de uma quase impossibilidade das próprias redes de controlarem isso de modo adequado, mas também certa arrogância das techs em controle, contra o controle estatal. A gente tem visto isso no histórico de tentativa de controlar o WhatsApp, controlar o Facebook. A gente sempre vê que essas grandes empresas, elas não respondem adequadamente às ordens estatais. Portanto, as grandes empresas de tecnologia, elas são um enorme desafio para estudo e para técnicas regulatórias. E aqui é interessante porque elas também não são neutras. Esse é um outro ponto que eu gostaria aqui de referendar. O Facebook, por exemplo, ele já tem um histórico desde a sua fundação, muito claramente esculpido, inclusive nas cartas do fundador, vou mencionar aqui alguns trechos, em que ele se vê como uma plataforma de transformação política e transformação social. Como, por exemplo, o que foi feito nesse estudo, faço questão aqui de mencionar, a Alexia foi minha aluna no mestrado, doutorado, e ela publicou um artigo muito interessante, vou usar alguns dados aqui dele, por isso a menção, e esses dados estão publicados nesse livro, Direitos Políticos, Liberdade de Expressão e Discurso de Ódio, volume 1, é um livro cujo download é gratuito, é só entrar lá na página do IDDE e fazer o download. Ela traz alguns dados bem interessantes sobre esse posicionamento político do Facebook. Vejam só, em 2016, o próprio Mark Zuckerberg, ele menciona a pretensão política do Facebook. O que ele diz basicamente aqui? Que o Facebook é uma nova plataforma digital e é uma diferente tipo de plataforma digital. Por quê? Porque ele se diz, nós temos uma grande responsabilidade. E que responsabilidade é essa? Nós somos uma nova plataforma, um novo tipo de plataforma de discurso público. Ele se vê como fundador de um instrumento de catalisação e mobilização de discurso público. Isso ainda está mais claro na carta, solta algumas cartas do fundador, essa de 2012, em que ele diz, literalmente, nós esperamos mudar como o povo se relaciona com seu governo e suas instituições sociais. Então, a pretensão do Facebook em termos políticos, aqui, claro, não necessariamente político, partidário, eleitorais, mas político, na essência da palavra, está imersa desde a sua respectiva fundação. E, dito isso, o próximo desafio conectado a essa questão é a possibilidade, que eu tenho chamado de abuso de poder algorítmico. Porque, veja, se a internet passou a influenciar as eleições, se a internet é mobilizada praticamente por grandes empresas de tecnologia, como o Facebook, que se auto-avaliam como promotoras do discurso público, então é claro que ela passa a ser um ator de grande importância, um ator estratégico, e que pode também estar sujeito a desvios, a disfuncionalidades, como é o caso do abuso do poder algorítmico. Claro que isso ainda não é uma figura de abuso de poder constituída legalmente, mas isso pode ser algo que já esteja acontecendo e que merecerá certamente a atenção do legislador. E o Facebook não é neutro. Eu trago aqui os dados da Alexia em alguns exemplos de intervenção direta do Facebook na democracia, sobretudo no processo eleitoral norte-americano. Está aqui um aplicativo que ele criou,
Nos Estados Unidos, o alistamento eleitoral é optativo e há uma grande margem de pessoas que simplesmente não vão se alistar por conta dos custos normais de deslocamento, tempo, enfim. E o Facebook lança, antes das eleições presidenciais americanas, esse aplicativo em que ele convoca, a pessoa abriu o Facebook e tinha lá uma chamada convocando o usuário para se alistar no órgão de administração eleitoral americana através do Facebook. Pasmem, está aqui o resultado dessa atuação do Facebook. Dos dias 23 a 26 de setembro, 4 dias, os Estados Unidos da América viram mais de 2 milhões de novos registros de alistamento eleitoral mobilizados através desse aplicativo simples criado pelo Facebook. Além disso, o Facebook também constituiu um comitê de ação política. Os PACs, como sabemos, são instrumentos de arrecadação de financiamento coletivo e, sobretudo, de financiamento por empresa, através desses comitês de arrecadação política, que são os PACs. A empresa não pode doar diretamente, mas em razão do princípio da liberdade de expressão, se entendeu que através do PAC ela poderia doar. E o Facebook arrecadou dos seus próprios funcionários verbas para aplicar nos, então, candidatos republicano e democrata. E o resultado é esse. Ele arrecadou dos seus próprios funcionários em torno de 517 mil dólares e esse dinheiro foi distribuído 56% para os republicanos e 44% para os democratas. É por isso que surgiu a notícia, né, de que o Mark Zuckerberg seria pró-Trump, muito em razão também desses dados. Um outro aplicativo interessante do Facebook é o Town Hall, isto é um aplicativo de conexão com agente político. Quando você entra no Facebook, através da sua localização por GPS, ele te coloca ali quais são os representantes da circunscrição eleitoral e quais aqueles que estão próximos de você. E você pode entrar em contato diretamente com eles. Isso tudo, quando alguém começa a investir muito em política, a criar muitos aplicativos, sobretudo o Zuckerberg, com esse poder que ele tem, passou o nosso também, que estamos muito acostumados a lidar com político, a gente já sabe. Vem aí uma surpresa. E qual seria a surpresa que alguns levantaram? Mark Zuckerberg para presidente dos Estados Unidos. Essa é, claro, uma hipótese que ainda estava em jogo, mas a gente sabe que quando a pessoa começa a dizer que quem sabe, não sou candidato, mas amanhã, lá vem candidatura. Né? Ele só está arquitetando nos bastidores, mas dizendo para o público que não será. E é isso que o Zuckerberg tem feito nos Estados Unidos. Ele lança, então, esse post na rede, em que deixa claríssimo para nós todos aqui, que temos o fim de quando alguém quer ser candidato, que ele está só arrumando o caminho. O que ele diz? O meu desafio pessoal é visitar esse ano todos os estados da federação. Eu não tive tempo antes, mas eu quero muito aprender quais são as esperanças do povo, quais são os seus desafios, e posso dizer que logo após as minhas primeiras viagens, que estão me perguntando o que eu tenho aprendido com isso, e eu tenho dito, cada estado é tão diferente, mas já consigo divisar algumas linhas em comum. Isso é um discurso, claro, de candidato. Obviamente que esse é um risco, muitos brincam com essa hipótese do Mark Zuckerberg ser candidato, até porque os últimos tempos não foram positivos para o Facebook e o Mark Zuckerberg. Sobretudo em razão da denúncia de vários outros fatos que hoje já constituem comissões, inclusive parlamentares, de investigação, sobre a manipulação das redes feita pelo Zuckerberg. Então, o Zuckerberg hoje não tem capital eleitoral como tinha antes. E o grande escândalo do Facebook, que levou o mundo, então, a pensar a possibilidade de regulação das redes, foi o caso do Cambridge Analytica, em que essa empresa contratada por vários candidatos, em vários processos eleitorais, conseguiu ter acesso privilegiado a dados pessoais dos usuários do Facebook, criando um escândalo de proporção nacional, sobretudo no plano da proteção dos dados. No caso das eleições norte-americanas, isso está cada vez mais claro, a participação da Cambridge e a participação também
dos russos, na quebra do sigilo e, sobretudo, para uso em targeting político. Porque uma vez que eu colho as informações do usuário do Facebook e comparo isso no Big Data com várias outras informações, eu sei exatamente o que ele pensa, eu sei muito proximamente o que ele gosta, e aí eu posso fazer campanhas de rede social com micro-targeting, que são extremamente bem-sucedidas. No caso do Leave EU também, que foi o caso do Brexit na Inglaterra, também já se está provando que houve o uso irregular de dados do Facebook para levar os britânicos a votar, sim, pelo referendo da saída da União Europeia. E também, claro, passou a ser uma plataforma para as fake news. Vou falar um pouquinho mais daqui a pouco, mas o que se mostrou é que as redes sociais são âncoras de distribuição em larga escala de redes sociais. Tem um documentário da GNT muito interessante, em que os repórteres vão aos Estados Unidos, depois vão lá na Macedônia, conhecer o tal dos Valley Boys, que são os garotos lá da cidade, da Macedônia, que não tinham o que fazer, e eles passaram a descobrir uma forma de ganhar muito dinheiro. Como eles faziam isso? Criavam um site qualquer, anexavam aquele dispositivo do Google, que é o Google AdSense, que é uma ferramenta de marketing do Google. Cada vez que alguém clica no link, você ganha uma taxa. E eles passaram a invadir grupos de discussão política eleitoral americana, sobretudo pró-Trump, e passaram a publicar links os mais aberrantes possíveis. Porque quanto mais aberrante, mais atratividade gera. Por exemplo, Michelle Obama é homem. Isso fazia com que o índice de pessoas que discutiam a campanha pró-Trump, mais no pró-Trump do que pró-Hillary, passassem a clicar muito nos links e gerar muita receita para eles. Então, esta condição mostra que é necessário pensar o papel das redes sociais em matéria de internet, de regulação, claro, regulação eleitoral. Tem uma comissão parlamentar britânica agora que no final de fevereiro concluiu um estudo de mais de 18 meses sobre o papel do Facebook em algumas questões, sobretudo com impacto no Reino Unido, e chamou o Facebook de gangster digital. Portanto, é um ponto importante, até porque, todos nós sabemos, vou parafrasear Humberto Eco, portanto, perdoe a expressão, não é minha, dele, a internet deu voz ao imbecil. E, cada vez mais, a internet passa a ser um palco para a transmissão de discursos de ódio. Discursos virulentos, discursos abjetos, discursos discriminatórios, sendo assim, então, uma caixa de ressonância, um lugar privilegiado para a transmissão desse tipo de mensagem, sobretudo através dos processos eleitorais, via eleitores, candidatos, o que leva também a um grande desafio regulatório. Como regular o discurso de ódio já é um problema em geral no mundo, regular o discurso de ódio através da internet passa a ser um desafio ainda maior. Rapidamente, como é que é o estado normativo de regulação de discurso de ódio no Brasil? Nós temos aí uma contraposição muito clara, os Estados Unidos da América contra o resto do mundo. O que na academia a gente pode fazer o link muito direto com a grande polêmica, o grande embate entre Ronald Dworkin, que é um americano, e Jeremy Waldron, que é um australiano, mais radicado nos Estados Unidos, e que tem posições antagônicas. O Dworkin mais liberal, digamos, mais norte-americano, e o Waldron mais numa posição regulatória, intervencionista, o que pode ser representado pelo modelo do Canadá, mas que também é, em princípio, o modelo brasileiro. Quais são as regras a que o Brasil se submete para dizer que, no caso brasileiro, nós estamos mais ao lado do resto do mundo e menos ao lado dos Estados Unidos? Porque os Estados Unidos, a posição deles é radical. Só é possível controlar a liberdade de manifestação quando há um perigo direto, iminente e factível. Qualquer discurso, por mais abjeto que ele seja, por mais discriminatório que ele seja, que não convoque a uma violência imediata, factível e direta, está liberado em razão do princípio da liberdade de expressão. O resto do mundo se questiona e, portanto, cria métodos regulatórios. O Brasil, ele é signatário da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, está lá o artigo
do decreto específico, em que ele menciona o combate à discriminação racial, nesse caso. O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, o artigo 20 e 26, trata de discriminação política em geral. Temos o artigo 243 do Código Eleitoral, que também pode ser reinterpretado à luz dessa questão, não será tolerada propaganda de preconceito de raça ou de classe, e aqui, inclusive, o próprio modelo americano, de incitamento de atentado contra a pessoa ou bens. E temos também, aqui já mais para o lado americano, o 57D da Lei 95.504, que trata de propaganda na internet e que diz expressamente, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato em campanha eleitoral por meio da rede mundial de computadores, internet, assegurado o direito de resposta. Em termos de internet, nós temos um dispositivo forte em prol da liberdade de expressão, muito embora o Brasil, digamos, se alinhe ao modelo canadense no que se refere à possibilidade de intervenção estatal para a limitação de liberdade de expressão em quaisquer discursos, não só na rede. O que eu acho? Eu acho que é preciso ter uma revisão jurisprudencial em relação a esses discursos. E aí, tanto na propaganda eleitoral, na propaganda partidária e mesmo na propaganda intrapartidária. A minha particular tese é que, em matéria, sobretudo, de discurso político eleitoral, eu diria até discurso geral, mas é até mais simples a gente alocar essa discussão no discurso político eleitoral, político partidário. Nós precisamos ser mais estadunidenses. Nós precisamos adotar nesta área a tese de que a liberdade de expressão deve ser garantida, salvo se ela, por dispositivo legal, provocar uma ofensa, e aí cabe direito de resposta, assento constitucional, mas fora dessa hipótese, a única outra hipótese de restrição deve ser a convocação de uma violência direta, imediata e factível. Discursos abjetos, discursos preconceituosos, discriminatórios, são intoleráveis, mas devem ser punidos através de mais discurso. E, portanto, a intervenção nesse ponto, ela é equivocada por vários motivos. Nós não teremos tempo de avançar aqui e detalhar, mas, apenas para citar, o risco de intervenção na liberdade de expressão, intervenção estatal, é alta, porque quem passa a ser o dono do discurso é o interventor. E ela é também uma faca de dois gumes. Quem pede à Justiça Eleitoral intervenção, em poucos dias ou meses, também terá intervenção da Justiça Eleitoral contra a sua própria proteção. A gente viu isso muito claro nas eleições passadas, com a proibição e a suspensão de sites do MBL e a proibição da entrevista do ex-presidente Lula. Então, quem antes sustentava a restrição ao MBL ficou bastante decepcionado quando houve a restrição da manifestação do presidente Lula. Quando quem pedia a restrição da manifestação do presidente Lula também já tinha antes ficado decepcionado com a restrição da liberdade de expressão em vários outros sites de linha mais de direita, portanto. Então, é preciso levar à manifestação eleitoral essa preocupação de que o interventor pode ser que colonize o discurso político à sua própria luz. E tem um outro dado também que é interessante, que é o efeito rebote. Existem várias pesquisas mundo afora, isso aconteceu na Áustria, isso aconteceu na Finlândia, em que candidatos pequenos que passaram a utilizar a estratégia do discurso de ódio foram perseguidos civil e criminalmente e foram catapultados em termos políticos. Tem casos fantásticos em que o sujeito era um mero vereador ali de Helsinki e passou a ser líder do segundo partido mais forte da Finlândia em uma eleição. Exatamente porque ele jogou uma isca para o Ministério Público comprou a isca. Aliás, tem um artigo muito bom que é isso, taking the bait, ou seja, mordendo a isca, e ele foi processado, inclusive depois foi inocentado, e ele foi catapultado com efeito rebote em razão dessa estratégia. Bom, se há discurso de ódio, se há o impacto das eleições, outro tema que é também aqui importante ser analisado, ainda que rapidamente, são as fake news, que se tornaram a expressão sussurro da década.
Onde a gente vai, a gente encontra fake news. Do nosso cafezinho à declaração do presidente do TSE. Fake news se tornou algo, sobretudo nas eleições, era interessante, né? Porque assim, você entrava no carro, você ligava o rádio, fake news. Você saía conversar com alguém, o assunto era fake news. E, de fato, o impacto das notícias fraudulentas, aqui eu cito até um grande amigo, um grande acadêmico na área eleitoral brasileira, que é o Diogo Reis, fake news não é notícia falsa, é notícia fraudulenta, é uma notícia que é criada com o objetivo direto de gerar danos no âmbito eleitoral, algum candidato, algum partido, etc. As fake news, elas são um fenômeno a ser estudado e fomos impactados por elas, sobretudo nesse novo cenário de impacto eleitoral nas redes sociais. Por quê? Em primeiro lugar, porque as fake news correspondem a um comportamento atávico nosso. Nós somos fofoqueiros. O ser humano gosta de transitar notícias que são impactantes, notícias que chamam a atenção, notícias que apelam para aquilo que o Daniel Kahneman, que é um estudioso, chama de sistema 2 do pensamento humano. O que ele diz? A gente distribui fake news muito em razão de um viés de confirmação. Isto é, aquele tema nos faz sentido, ele vai ao encontro das nossas convicções. Se ele já vai, nós confirmamos e repassamos. Principalmente porque o nosso sistema de pensamento seria formado por um sistema fast e um sistema slow, um sistema rápido e um sistema lento. O sistema rápido é intuitivo, o sistema lento é reflexivo. E refletir dói, fisicamente dói. Precisa parar, pensar, sentar. Então, quando algo vem que vai ao encontro da nossa concepção e ativa o sistema 1, nós já disparamos, porque ativar o sistema 2 vai nos gerar um custo de transação maior e, portanto, nós disparamos notícias falsas por esse atributo. E isso veio ser comprovado através de um estudo que foi publicado na Science, que é uma revista científica de grande renome, por ninguém menos do que o MIT, o Instituto Americano, publicou uma pesquisa magnífica. Vejam só, ele avaliou posts no Twitter com temática de discurso de ódio entre os anos de 2006 e 2017. Foram mais de 126 mil histórias publicadas, 1000 posts, mais de 3 milhões de pessoas, mais de 4,5 milhões de posts. E qual foi a conclusão do MIT? As notícias verdadeiras são 20 vezes mais lentas do que as notícias falsas. E por que as notícias falsas transitam com velocidade bastante superior? Não é por causa dos robôs, dos bots. É por causa, em razão da força do usuário anônimo. Né? Daquele nosso parente do WhatsApp, daquela pessoa que é um ser humano comum, sem grandes conhecimentos, ou nós, em geral, digamos. O ser humano comum é o motor de disseminação de fake news na rede. E vejam só, daquela quantidade de posts analisado, a política é a grande campeã. O tema político representou 36% de todos os posts, conteúdo de posts naquele estudo belíssimo feito pela MIT. Ora, nós então aqui passamos a ter um desafio que é enorme, que é pensar esse caminhão, ou mais uma vez, para ficar no mineirês, esse trem que nos atropelou nas eleições de 2018. Quais são as reflexões? Quais são algumas conclusões? Primeiro, é importante ter auxílio tecnológico, sem sombra de dúvida. A tecnologia pode auxiliar muito no combate de fake news. Muito, sobretudo no âmbito específico de fake news. Menos no discurso de ódio, que em tese, pelo menos para mim, o discurso de ódio deve ser livre, salvo exceções muito restritivas. Inclusive, já existem aplicativos de desenvolvimento tecnológicos para isso. Eu tive numa palestra, não me lembro agora qual foi o estado, não lembro se foi Piauí, acho que sim, ou Pará, em que o Diogo Reis estava presente e ele levou um engenheiro de computação lá da Mackenzie, talvez se lembrem também, ele levou um engenheiro da computação da Mackenzie que tem estabelecido softwares
de controle de notícias falsas. E muito interessante, porque ele estava mostrando as técnicas de programação em que se pode detectar, pelo menos, a possibilidade de que aquele post carregue uma notícia falsa. Normalmente, quando ela apela demais para o nosso sistema 2, quando ela apela demais para o nosso comportamento passional, já é o primeiro sinal de que pode se tratar de uma notícia falsa. Inclusive, interessante, porque no sistema ele joga vários advérbios, né, e adjetivos, perdão, vários adjetivos, em que, havendo algumas confirmações de duplicidade dessas palavras no texto, ou de força dessas palavras no texto, já acende ali uma luzinha vermelha para a auditoria do sistema verificar possível fake news. Claro, fake news também, o desafio de controle também é o mesmo do discurso de ódio, que é, ao se querer controlar muito fake news, até porque a gente não sabe muito bem qual que é o resultado prático das fake news em termos de resultados eleitorais, ao se querer controlar demais a fake news, pode ser que também se sufoque a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão. Mas, além desse auxílio tecnológico, que tem sido desenvolvido por vários pesquisadores mundo afora, é preciso também lembrar que o combate ao discurso de ódio, que o combate à fake news, e que a mobilização de um discurso público democrático de alto nível passa pelo acesso à informação qualificada. É lugar comum hoje dizer que desinformação se combate prioritariamente com mais informação. E essa mais informação pode ser também catapultada por vários mecanismos. Dentre eles, as agências de fact-checking, que têm crescido cada vez mais. A mídia tradicional lançou isso, as próprias organizações Globo lançaram um produto de fact-checking, em que os jornalistas vão checar a veracidade da informação, jornalistas de qualidade, né, grande desafio para o jornalismo, que é onde todo mundo passa a ser um promotor de conteúdo. Essas agências, como a agência Lupa, entre outros, passaram a fazer um trabalho muito interessante, boatos.org, né, eu, pelo menos, várias vezes ia na internet, jogava lá boatos.org para saber se a informação procedia ou não. E, claro, além disso tudo, além de recursos tecnológicos, além de agências de fact-checking, o maior e mais eficaz combate ao discurso de ódio, que é a fake news, que, no fundo, o maior promotor de um discurso público, deliberativo, democrático, é o que pode ser representado aqui na expressão alemã de Bildung. Isto é, aqui, essa expressão, traduzida literalmente, é formação. Mas ela tem uma conexão com aspectos filosóficos interessantes, porque não é só formação no aspecto de aquisição de saber técnico, é também um processo de amadurecimento pessoal e cultural em matéria de formação e conhecimento. E que é extremamente importante como uma solução para esses problemas que acabamos de mencionar, mas também, sobretudo no Brasil de hoje, é uma solução também premente para que a gente tenha condições de resgatar a necessária tradição republicana que tanto nos falta. É isso. Muito obrigado. Professor Rodolfo, parabéns, muito obrigado por sua colaboração, né, abordando um tema tão importante para nós. Em virtude do atraso nos nossos trabalhos no início desta manhã, haverá uma pequena alteração da programação, nós teremos um breve intervalo, mas antes nós convidamos a todos para a foto oficial dos corregedores eleitorais, que acontecerá na escadaria, em frente à entrada principal deste auditório. Lembramos também que as palestras das autoridades desse encontro estão sendo disponibilizadas no YouTube do TRE de Minas Gerais e as fotos também publicadas no Flickr, que pode também ser acessado pelo site do TRE. A carta do encontro e as notícias relativas ao evento também poderão ser acessadas no site do tribunal.
Informamos também aos excelentíssimos corregedores que foram disponibilizados para cada regional participante deste encontro 3 volumes de um registro histórico sobre as comarcas de Minas Gerais. Devido ao peso desses livros, que registram um pouco da memória de nosso estado, nós solicitamos aos interessados que nos procurem no intervalo do almoço, caso tenham interesse. Os livros se encontram ali naquela mesa, os senhores podem dar uma olhada no peso do volume e também folhearem para verificar se têm interesse em levarem aos seus regionais. Então, a sugestão de que a foto, ao invés de acontecer na escadaria, seja feita aqui mesmo, à frente do auditório. Lembramos também que a lista com os horários de transfer, ela está no hall e disponível à consulta dos senhores, e uma informação também importante é que foi encontrado um cartão de acesso ao quarto no Hotel Bourbon. Caso sintam falta, por favor, nos procurem, senão estarão impedidos de entrarem nos quartos.